certeza, difere e também confronta. Sim. Não só difere, como confronta, né? Eu não entendi a última frase que você falou. Queria que você fizesse essa diferença entre doutrina e religiosidade. Exatamente, tá. Ela difere por quê? Porque, veja bem, uma doutrina muito linda que Jesus veio do tempo farisaico. Nós estávamos acostumados com a lei de Moisés. Sim. Estávamos acostumados em apedrejar a adúltera. Exato. Estávamos acostumados a odiar o leproso. Era lepra. Sim. Era o mandamento do Todo-Poderoso Jeová. Sim. Jesus veio agora abraçando o leproso. Ele vem agora tirando a pedra da cabeça de Maria Madalena. Exato. Madalena agora não está mais sendo acusada, então diferiu, porque houve um confronto entre... E olha que interessante a sua pergunta, tão perfeita. Tão profunda. E bem perfeita, viu, Moné? É verdade. Porque a pergunta dela ela deu dois sentidos e entrou num só. Meu Deus. Como o confronto veio dos fariseus, os fariseus eram religiosos. Exatamente. Então já responde a segunda depois da vírgula. Então ela bate hoje contra a religião. Sim. Porque uma coisa é você ser doutrinado, outra coisa é ser religioso. Vou explicar um ambiente certo para vocês. Dá para ouvir todo mundo de casa? Está ouvindo perfeitamente aí? Os irmãos estão ouvindo perfeitamente em casa? Espero que sim. Então, uma coisa interessante que nós temos que executar é saber que a religião ela é submissão a pastor, Exato. a líderes. Correto. Amém? Vou trocar, o pessoal tá reclamando aí, eu vou trocar aqui então. Vamos trocar aqui o microfone. Melhorou aí de casa? O pessoal aí melhorou? Tá tudo certinho? Tá ok. Então, vamos voltar agora ao seu questionamento. O seu questionamento, ele é muito simples, né? Ele é muito simples e eficaz. Porque nós estamos vivendo uma época onde a igreja, ela está confundindo a doutrina com a religiosidade. Exatamente, pastor. A religião, ela aborda um tema muito interessante. Ela vai por submissão a líderes. E ela não vai por submissão do Espírito e da palavra. Para você ter uma ideia interessante, que quando nós vemos pessoas de saia longa e fofoqueira, nós vimos que ela não foi convencida pela doutrina de Jesus. Ela foi convencida pela religião. Exatamente, pastor. Exatamente. Então, a religião a conduziu a ela a uma doutrina e ela fez, olha, aqui não pode ter saia curta, então ela pôs a saia no pé, Alex. Sim. Mas o coração dela ainda é contencioso. Ainda tá negro, escuro. Exatamente, entendeu? Perfeito, pastor. A resposta do Senhor realmente tirou dúvidas de várias pessoas. Exatamente. Então existe a diferença entre a doutrina e a religião. Então a doutrina de Deus, ela convence você a colocar a saia no pé. A religião obriga você a pôr a saia no pé. Totalmente. É bem diferente. Totalmente. Eu dou risada porque é muito interessante. Os irmãos de casa estão me ouvindo perfeitamente. O Martim vai dar uma olhada nos bate-papo aí. Tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus, pastor. Satisfeito com a resposta do Senhor. Tenho certeza que todos que estão participando e ouvindo também conseguiram compreender realmente uma diferença da doutrina e da religiosidade. É verdade. Nossa, é muito tremendo, pastor Júlio, porque hoje em dia nós podemos observar que muitas pessoas são religiosas. E em cima disso, ô missionária Cleide, que interessante, né? As perguntas, a Bíblia diz que o Espírito ela testifica um ao outro. E a próxima pergunta é: quais são as falsas doutrinas? Meu Deus, hein? Continuando o caminho. Combinaram alguma coisa? Não combinaram? Não, foram totalmente diferentes, as do Alex e da minha. Será que não combinaram? Não, jamais, pastor. Olha, poxa, que lindo. Falsas doutrinas, falsos ensinos. Paulo diz, 1 Timóteo capítulo 4, diz que o espírito mentiroso do inferno viria, trazia doutrinas de demônios, e isso realmente existe. Olha, quais são uma das falsas doutrinas? Sim, isso. O maior falso doutrinador hoje é Satanás. Correto. E uma das falsas doutrinas que a gente pode observar é essa, ó, Deus só quer seu coração. Exatamente. É o que hoje em dia... Que a gente mais ouve, né, hoje em dia. Deus não preocupa com o que você está vestindo, fazendo. Deus quer somente o seu coração. Essa é uma das piores doutrinas que existe. Segundo Paulo diz que Deus quer a alma, o corpo e o espírito seja plenamente santo e irrepreensível até a volta de Jesus. Sim. Então nós vemos que as pessoas, elas estão o quê?
levada a doutrina de demônios. Outra coisa também, o segundo casamento que a gente já falou, é uma falsa doutrina, né, sendo marido vivo. Tem outra doutrina pior que essa ainda, posso falar? Pode. Posso mesmo? Deve falar, porque as Com pessoas que certeza. estão lá, pastor Júlio, elas querem saber, elas têm sede de aprender a verdade. Elas têm sede. Vou falar então, uma das piores doutrinas que existe. Pega a tua oferta e o teu voto e faz o voto com Deus em dinheiro. Isso é uma doutrina demoníaca. O voto sempre é com dinheiro e nunca com alma. O pastor vai falar assim para você, ó, semana que vem traz R$100 para o voto das portas abertas. Mas por que ele fala assim, ó, semana que vem traga uma alma arrependida, um mendigo para nós catar o dízimo e sustentar ele? Hoje nós não vemos. Não, é só dinheiro. A doutrina do homem hoje é só dinheiro, irmã Cleide. Porque, pastor Júlio, o dinheiro está falando mais alto do que uma alma que é tão preciosa para o Senhor. Então essa é uma falsa doutrina. Verdade. Né? Você pegar o dízimo e oferta, só investir no templo e deixar os pequenos. Então tudo isso é falsa doutrina. Você pode ver, irmão Alex, que essas igrejas que pregam falsas doutrinas, elas é tão interessante, é tão mau caráter, que os frutos dela não traz frutos de justiça. Não traz. É verdade. Porque são falsas. Exatamente, pastor. E é uma situação que nunca diz basta, né? Não. Quanto mais dinheiro arrecado, mais dinheiro eles querem arrecadar. Falsa doutrina que pode liberar o futebol, a tatuagem, pode liberar você ir pro baile, que não tem nada a ver, músicas mundanas. Tudo isso é falsa doutrina. Que não tem nada a ver, um brinquinho na orelha. Isso é falsa doutrina. Pintar o cabelo, sendo que a Bíblia diz em Provérbios 20:29, que a glória do jovem é sua força, a beleza dos velhos é o cabelo branco. Meu Deus do céu. Hoje os velhos não têm beleza mais, porque não tem cabelo branco. E hoje o que mais tem é pintura, né, pastor? Exatamente, é coisa do Egito. Bom, isso daí já faz parte da doutrina também. A gente podemos observar também que as pessoas, hoje em dia, pastor Júlio, também tem uma certa dificuldade. Qual é essa dificuldade? É sobre tatuagem. Hoje podemos ver igrejas. Sim. Isso também são falsas doutrinas? Sim, porque o que acontece? Posso rasgar o verbo aqui? Sim, com certeza. Por favor. É necessário. Quantas pessoas nesse exato momento estamos conosco? 1.100 pessoas. Você sabe por que muitas pessoas não conseguem assistir mais essas entrevistas? Por que, pastor Júlio? Porque está doendo nelas. Meu Deus, é verdade. Era para ter nós agora, nesse exato momento, mais de 4.000 pessoas. É porque você está falando a verdade, né, pastor? Quando você prega a verdade, as pessoas... Você pode anunciar que essa entrevista ela vai correr toda sexta-feira às 6 horas. Se as pessoas quisessem aprender, elas estariam aqui. Então, vou rasgar o verbo de uma vez. Irmãos, é simples. É muito simples. Ninguém mais prega sobre o corpo. Só prega sobre a alma e o espírito. Sendo que é os três que vivem. Nós somos corpo, alma e espírito. E eles pregam sobre alma e espírito e esquecem o exterior. Verdade, pastor. Entendeu? Sendo que o corpo é uma das maiores virtudes que tem no homem para ele ser salvo. E por quê? Porque o corpo é templo e morada daquele que vai te salvar. É verdade, correto. Então, para você manter esse Deus dentro de você, você tem que zelar do seu corpo. Por exemplo, Deus só quer seu coração. Ah, é? Ah, é mesmo? Paulo diz que o único pecado contra o corpo é a prostituição. Então eu posso me prostituir? Meu Deus do céu. Cleide? Sim, pastor. Então, posso me prostituir então? Não. Ah, mas como? Paulo está dizendo que o único pecado contra o corpo é a prostituição. Ele só quer o coração, não quer meu corpo. Não, senhor, só tem que manter o seu corpo em santificação com Deus, todo ele. Porque muitas pessoas, pastor Júlio, não sei se você já ouviu, já brincaram até, será que Deus tem um açougue lá em cima que só quer os corações? Exatamente. Hoje em dia tá assim, né? Deus só quer o coração. Exatamente. Deus só quer o coração. Queria também agradecer a Deus por esse momento. Obrigado pela oportunidade de vocês dois estão me dando. E os irmãos dão like no vídeo. Pode dar like à vontade e compartilhar, por favor. Próxima pergunta, estou pronto. Ah, pastor, agora eu tenho uma pergunta aqui, pastor. Eu queria saber por que algumas igrejas evangélicas têm dificultado a compreensão, têm dificultado a apresentação desse evangelho tão claro que é a doutrina de Cristo. Seria isso a falta do Espírito Santo? Não somente a falta do Espírito Santo, irmã Cleide, desculpa aqui. Não somente a falta do Espírito Santo. O que faz alguém não fazer uma ascensão da verdade dentro do seu ministério? Sim. Dinheiro. Dinheiro é a preocupação deles. Se você olhar hoje, se você olhar um cara casado 3 vezes, se ele dá um dízimo de 10 mil,
ele vira até segundo pastor. Exatamente. Porque ele dá o dízimo. Por causa do seu dízimo. Exatamente. Então, o Espírito Santo não está lá, porque tem ganância e porfia. E nós vivemos esse tempo, onde você pregar no altar a verdade, o pastor nunca te chama mais. Exatamente. Te puxa o teu paletó e ainda fala que você é um herege. E sim. Você não consegue. O evangelho brasileiro, ele está contaminado pelas heresias. O evangelho brasileiro está contaminado pela decadência da fé. Exatamente. Então sabemos nós que hoje o verdadeiro está sendo profanado. Sim, verdade. E o profano está sendo verdadeiro. E as igrejas que falam a verdade, pastor, o senhor acredita que elas ficam sufocadas? Muito. A Bíblia diz que não somente sufocada, que elas iam ser perseguidas por amor a Cristo, mas não somente sufocadas, elas acabam sendo a minoria. Porque a tendência da igreja verdadeira é diminuir, não crescer. Exatamente. Por quê? Porque cresce, porque diminui, porque eles vão matando a igreja, vão sufocando as virgens prudentes. E essa Ela minoria... não cresce tanto assim. Se você for analisar bem, temos aí grandes igrejas em São Paulo, né? E igrejas essas que em menos de um ano fizeram templos de mais de 50 milhões de reais. Meu Deus, E é lota muito todo dinheiro. o culto, exatamente. Então lota todo o culto. Sim, E você pregando a verdade, você não vai ter muito dizimista. exatamente. Você não vai ter muitas pessoas vão curtir seu culto e não vão dar dízimo. Vão dar oferta. Seu culto vai ser pouco e não vai crescer tão rápido. Sim, pastor, e o senhor acredita que seria esse o caso, que as pequenas igrejas, as poucas igrejas que estão pregando a verdade e os seus pastores que estão ali lutando para falar a verdade, são chamados de falsos profetas, são Eu denunciados? sou um, né? Eu sou um falso profeta hoje no Brasil. Isso tá demais mesmo. A calúnia tá muito grande contra a sua pessoa. Sabemos que o senhor é uma pessoa íntegra, uma pessoa sincera, uma pessoa temente a Deus, que está lutando em prol da alma. Uma boa pergunta, missionária, porque o que a gente mais vemos são os ataques contra a verdade. Exatamente, irmão Alex. E pastor Júlio, e a gente está presenciando agora, ultimamente, muito mais fortes os ataques, que as pessoas perderam totalmente o respeito, a ética, a moral, falam do que não sabem, né, meu irmão Alex? O temor de Deus em geral. E o senhor acredita que isso seria realmente por causa da verdade? Sim, mas isso ainda é pouco. Né? Logo vamos fazer uma live queimando meu corpo na praça pública. E era para essa hora que eu vim. E eu não vou correr. Eu acho que eu não trabalho para o homem, eu trabalho para o Senhor. Então, quando nós vemos com a doutrina do poder, do Espírito, da verdade, que regenera o homem, que traz ao homem uma nova redenção, nós somos crucificados com ele. Quando o homem chega à estatura de varão perfeito, ele vai para a cruz. Porque Sim. Jesus era perfeito. Aleluia. Glória a Deus. Paulo disse assim, Paulo disse, eu não morri ainda porque eu estou buscando a estatura de varão perfeito. Mas uma hora que eu buscar, a água vai jogar uma cinta e falar, é necessário subir para Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Porque exatamente. Porque é o seguinte, você já está na estatura de Jesus. Eles não estão vendo mais o pastor, estão vendo Jesus. Então, tem que matar o Filho de Deus. Isso aí tá demais. E é por isso que nós somos chamados Filho de Deus. Exatamente. Por quê? Porque nós cremos no seu nome. Em João 1,12 diz isso. Porque a gente vai começar a parecer tanto com ele, mas tem pessoas hoje que deixam um cabelo grande, uma barba grande para parecer com Jesus. Mas aí é Jesus da igreja católica. É a igreja católica. O Jesus que Jesus quer apresentar na terra não é o barbudo e o cabeludo. É a prudência, o caráter, o poder da palavra e a transformação do evangelho da paz. E visivelmente, pastor, a gente tem visto aqui no nosso meio mesmo, na nossa igreja Santidade e Arrependimento, que a cada ataque que o Senhor recebe, que o ministério recebe, nós podemos sentir muito mais forte a presença do Espírito Santo nos encorajando. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, acredita? Não, eu também. Meu Deus do céu. Eu estou sentindo aqui que nós estamos protegidos. E é isso que importa. Você tem um prazer de tomar um copo de cerveja, você faz assim, ó. Quando você... Quem sabe que na hora de você bater aquele copo na mesa, ou antes, vem aí o diabo buscar a tua alma. Agora eu posso muito bem nessa mesa, tomar um copo de água, de ver eu falo, glória a Deus, estou sentindo a presença do meu Pai. Verdade. Não Glorificado tô seja o órfão. Senhor. Alguém me defende, alguém cobre-me com o teu sangue. Então quanto mais ataque eles me atacam, mais o ministério cresce. Porque Deus faz isso. Ele mostra realmente que está comigo.
Então ele vai fazendo isso. E vai, porque eu quero que. Eu já sempre falei para Deus, não me deixa mascarado, me abate. Porque eu amo as almas, eu não quero ninguém enganado. Então é necessário, por causa da doutrina de Cristo, o pastor Júlio é perseguido. E deixa eu deixar uma coisa para vocês aqui, vocês do estúdio, vocês que estão em casa. Sim. Glória a Deus. Deixar bem claro para vocês. Não caem em qualquer pastores, porque hoje todo mundo fazendo uma falsa doutrina. Tá? Eles falam, pode isso, agora é higiene. Não, antigamente esses irmãos falaram que não poderia se depilar, agora é higiene. Agora Então, higiene, daqui a pastor. pouco as irmãs tá com a manguinha aqui igual o colete, salva-vida. Já tá igual, já tá assim. Em muitas verdade. igrejas você tá vendo Tá isso. assim. Então cuidado com esses endemoniados que não conhecem a Deus e quando eles passam o tempo eles apostam da fé. Por quê? Porque aí eles vão perder o dízimo e oferta. Eu quero dizer para vocês que seguem esse canal, que seguem a igreja, posso já aproveitar a oportunidade? Posso? Sim, com certeza. Quero deixar aqui você aqui nessa câmera aqui, você que dá dízimo e oferta dessa igreja, pode ter certeza de uma coisa. O senhor e a senhora que está aqui me ouvindo, pode ter certeza, o teu dízimo não vai comprar o meu caráter. A tua oferta não vai me comprar. O que é errado é errado, o que é pecado, e vocês não vão me calar por causa disso. Pode parar de dar oferta na ISA, pode parar de dízimo e oferta. Eu prefiro fechar o templo, mas dormir em paz com o meu Senhor. Eu prefiro fechar o templo e dormir em paz, do que ficar atribulado. Por isso que é necessário, que é bom, muito melhor, né, a casa de migalha mais paz na casa do justo do que um banquete feito preparado na casa do ímpio e perturbador. Então, eu prefiro padecer pela verdade, continuar no que eu preguei lá 4 anos atrás e defender a tese do Espírito do que se vender, porque tem um cara em adultério, um empresário em adultério que está doando 10 mil reais para a igreja SA por mês e fala, não vou falar mais de adultério porque tem um dizimista de 10 mil. Então eu prefiro continuar. O empresário adúltero se conserta e deixa os seus 10 mil no seu bolso, que isso daí não me compra não. Glória a Deus. É isso aí, meus queridos, amados irmãos. Tá aí. Esse aqui é o primeiro bloco falando a respeito da doutrina do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos. Eu, missionário Alex, juntamente com a missionária Cleide Amém. e com o pastor Júlio César, Glória a Deus. Glória a pastor Deus. presidente Vamos da lá igreja. então, intervalo. Opa, Que agora Deus dá abençoe. para tomar um café aí? Opa, já nós voltamos. Fica Pelo menos aí. um copo d'água. Glória Até a lá, Deus. daqui a pouco. Pai do Senhor.
Glória a Deus, a paz do Senhor. Voltamos agora às pessoas de casa, pastor Júlio. Essa é a hora. Que as pessoas de casa vão perguntar ao Senhor, e o Senhor Sério? vai responder. Com certeza, eles estão ansiosos como nós E estamos. sim, as pessoas lá estão assim, nossa, me responde, pastor Júlio, me responde. Então, chegou esse momento mais esperado da resposta para a sua pergunta. A primeira pergunta será... Paz do Senhor Jesus Cristo, meu nome é Claudete, sou de São Luís do Maranhão, estou na fé. Pastor Júlio César, eu gostaria de saber o que eu devo fazer para que eu receba uma bênção, uma cura divina, tá certo? Pois eu já não sei o que fazer, né? Eu olho os seus vídeos, faço oração e eu creio que o Senhor me guarda através das suas orações. E eu gostaria de saber o que eu devo fazer para que Deus receba meus louvores, minhas adorações, minhas orações, né? Minha irmã, Pai do Senhor, o que eu tenho para falar para a irmã é o seguinte: tudo que a irmã comentou, eu vejo que a irmã ainda falta uma fé completa. Deus, ele ousa a oração do arrependido, é claro. Mas depois que o arrependido, ele se arrepende, ele começa a ter uma intimidade com suas orações. E para ter uma fé completa, um movimento completo com Deus, necessário que Jesus disse, é o maior exemplo que ele deixou na Bíblia Sagrada: negar a sua própria existência. Isso eu venho falando há anos. Muitas pessoas oram e não recebem. Por quê? Por que não recebem? Porque eles não conseguem ter o atributo da fé. E eu queria dizer à irmã, a irmã tem que ter uma certeza e esperança para que o Espírito do Senhor Jesus habite em você com confiança. Primeiro também lembrando, buscar primeiro o reino, depois as outras coisas serão acrescentadas. Então tenha calma, que você pedindo com fé, tem um hino que fala assim: pede com fé e com fervor eu vos darei o Consolador. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Próxima pergunta, Alex. Isso. Então agora vamos para a próxima pergunta, aonde o pastor Júlio César estará respondendo com o fervor do Espírito Santo. Vamos lá. Pode soltar, por favor. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Próxima pergunta. Eita. Júlio, então, sou aqui de São Paulo, eu vim fazer uma pergunta referente ao batismo. Se qualquer irmão pode estar batizando e como que funciona o batismo, porque um inscrito veio me perguntar e eu fiquei meio em dúvida, assim, entendeu? Se puder estar me respondendo, Deus abençoe a todos, na paz do Senhor. Meu irmão, vocês estão vendo em casa aí que perguntas, uma pergunta perto da outra, né? Na edição a gente não conseguiu fazer o espaço. Bom, e também não dá para ouvir direito aqui no estúdio. Mas o que eu deu para entender é sobre o batismo. Bom, como funciona o batismo? O batismo das águas, ele deve ser liderado pelos discípulos. Não importa se você é pastor, se você é discípulo, você também pode batizar. Não difere estatura ministerial, não difere nada disso. A Bíblia diz que Felipe batizou o eunuco, né? Então Felipe era um discípulo. Então nós devemos ir de fazer discípulos. E como ele funciona? O batismo, quando você leva uma pessoa para batizar, antes de mais nada, ela deve estar preparada para isso. Ela deve estar reorganizada a sua vida espiritual e tem que ter um acompanhamento pastoral. Porque Pedro disse: arrependei-vos e seja batizado. Você não pode batizar alguém sem arrependimento, tá bom? E aí está a resposta. Glória a Deus. Eu espero que todas as perguntas, com certeza, elas estão sendo bem explicadas através da sabedoria do Espírito Santo, ao qual o Senhor Jesus derramou sobre a vida do pastor Júlio César. Então já foram duas perguntas. Agora vamos para a próxima pergunta, pastor Júlio César. Vamos sim, vamos lá. Paz do Senhor Jesus Cristo, meu nome é Claudete, sou de São Luís. Essa aí já foi. Pode soltar todas as perguntas que eu já respondo todas de uma vez. Vamos lá. Aqui é a irmã Simone, de Minas Gerais, 3 pontos. Terceira pergunta, vamos lá. Bom, minha pergunta é, pastor,
se é pecado a gente casar com um primo. Com um primo primeiro. Da própria família da gente. Se é pecado ou não. Essa é a minha dúvida. Amém? A paz do Senhor. Amém, irmã Claudete. Amém, glória a Deus. Pastor Júlio, quem fuma vai pro céu e é pecado fumar. Olá, Pastor Júlio, meu nome é Fernanda, eu sou daqui do Rio Amém, Grande do Norte, Fernanda. Natal, e a minha pergunta é: qual a dica que o Senhor dá para aqueles jovens que realmente querem seguir Jesus e para aqueles que têm visões e também não sabem distinguir? E Sim. também se pode usar esse tipo de cabelo aqui, se é pecado. Certo. Tchau. Tchau, tchau. Pai do Senhor, Pastor Júlio, tudo bem? Eu me chamo Ailiene, moro aqui em Dona Catarina, bairro Dona Catarina, de cidade de Mairi. E gostaria de saber se isso tudo que está acontecendo é cumprimento da palavra do Senhor, que eu já li a Bíblia lá em Apocalipse 15, 16 está falando, né, do que se encontra, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Já é começo da volta do Senhor Jesus. Te abençoe. A paz do Senhor, Pastor Júlio. Sou inscrito no teu canal por muito tempo. Eu acompanho os ensinos bíblicos, acompanho tudo sobre você. Paz do Senhor Jesus Cristo. Olha só, deu um problema técnico aí. Eu recebi aqui as perguntas da terceira em diante. Que a terceira pergunta fala como se é pecado casar com primo. Boa pergunta, né, pastor Júlio César? Uma boa pergunta. É que pecado? Muito forte essa pergunta, né? Tremendo. Oi? É pecado ou não casar com primo? Pastor Júlio César, segundo a Bíblia Sagrada... É complicado. Vamos complicado. lá. O que está escrito? Vamos ver o que está escrito no número de Levítico, capítulo 18. Vamos lá. Vamos, Levítico, capítulo de número 18. O que escreve a palavra de Deus? Está aqui, ó. Isso aqui foram os mandamentos que Deus deu, né, em relações sexuais ilícitas. Capítulo 18, está escrito aqui, no versículo de número 9 em diante. Não te envolverás sexualmente com tua irmã, quer seja filho do teu pai, quer seja da tua mãe. Não te envolverás sexualmente com a filha de teu filho. Não se envolverás sexualmente com a filha da mulher de teu pai, ou seja, sua irmã, né? Não te envolverás sexualmente com a irmã de tua mãe, ou seja, sua tia. Não desonrará o irmão do teu pai, né? Ou seja, o irmão do teu pai, seu tio. Não te envolverás sexualmente com a nora. Não te envolverás sexualmente com a mulher do teu irmão. A mulher do teu irmão. Não te envolverás sexualmente com uma mulher e sua filha. Não tomarás a irmã de tua esposa. Não te chegará a mulher durante a menstruação. Então aqui fala sobre relações sexuais. Depois se quiser ver lá, Levítico capítulo 18. Mas estamos falando sobre nora, tio, filho e tal. Mas não fala de primo aqui. Mas como é um primo bem próximo, se torna um pecado de incesto. A Bíblia menciona esse pecado como um pecado de incesto. E o pecado de incesto